Que bom que você está aqui para o curso Um Pouco Mais Sobre Dor. Falamos até agora há pouco sobre dores musculares, impedimento de ação, cada parte do corpo que tem a dor muscular e o que significa e o restante do corpo, como fica. Por isso que veio a ideia desse módulo de extensão sobre um pouco mais sobre dor. O que nós vamos aprender aqui? Nós vamos olhar juntos o sistema digestivo, então toda a parte de onde eu me alimento, onde entra o alimento, a boca, a garganta, estômago, intestino, como que funciona meu sistema digestivo emocionalmente falando. As dores do meu sistema digestivo, o que elas significam? O que eu estou vivendo na minha vida para levar um quadro de dor para o meu sistema digestivo? Mas tudo é emocional, Vanessa? Nessa linha de raciocínio, sim, tudo é emocional. Esse estudo que a gente está aprendendo aqui, que eu estou passando para vocês, eu aprendi com a leitura biológica, a nova medicina germânica, são os estudos de Hammer, e ele relaciona todos os eventos que nós vivemos como algo que gera um impacto para o nosso corpo. E quando esse impacto já está no nosso corpo, quer dizer que esse evento que nós vivemos ficou um conflito de um tamanho, então uma situação, um problema de um tamanho tal que veio para o físico, impactando o nosso corpo. E quando a gente consegue entender que esses conflitos impactam o nosso corpo diretamente, fica mais simples de revertermos essas dores. Fica mais simples de encontrarmos um caminho para a cura do nosso sistema físico. Por quê? Porque você muda o caminho do seu pensamento. Como você está lidando com uma situação e como você pensa sobre ela está trazendo esse impacto para o seu corpo. Logo, se você consegue ter uma compreensão do seu momento, sair de um fluxo inconsciente de pensamentos e vir para um momento presente, consciente, você vai ter uma outra compreensão do que você está vivendo. E esse sistema de defesa do seu corpo pode se desarmar e você pode sim passar a ter mais saúde, harmonia, equilíbrio. E as coisas vão caminhando a seu favor, ao favor da saúde. Você vai compreendendo quais são os circuitos de pensamento que te colocam nessa sensação de doença ou de dor. Vamos falar aqui sobre sistema digestivo, como eu estava citando, sistema respiratório, sistema reprodutivo, sistema renal. Então nós vamos falar desses 4 sistemas de dor. E qual vai ser a sequência do nosso aprendizado? Vamos aprender o sistema digestivo e renal no mesmo dia, no mesmo bloco, e no último bloco nós vamos aprender o sistema reprodutor e sistema pulmonar. Por quê? Para ir compreendendo como as dores nessa parte do corpo se manifestam emocionalmente. E aí a gente vai ligando uma informação com a outra. Nesse primeiro momento, nesse primeiro módulo, o que eu quero passar para vocês? A compreensão de que a resposta está sempre no mais simples. Eu preciso entender qual é a função de cada órgão e qual é a função dele, o que ele está referindo emocionalmente e como isso está impactando nos meus pensamentos para vir para o físico. Eu só tenho um sintoma físico no meu corpo porque eu tive primeiro um sintoma emocional muito grande. O sintoma emocional ele vai ficando tão grande que ele transborda para o físico. Mas então, Vanessa, quer dizer que eu tive um problema muito grave e por isso que eu tenho dor de estômago? Não. Eu posso ter dor de estômago, por exemplo, por um problema simples, mas que para mim é grave, para mim é grande. E eu fico pensando sobre ele várias e várias vezes e por isso que ele impacta no meu corpo. O que acontece? Vamos lá. Cada vez que você pensa em um evento, em um problema, é como se ele estivesse acontecendo de novo. Então você vive um problema de fato, você vive um mal-estar no seu trabalho, você vive uma situação na sua casa, você não gostou daquilo que aconteceu. Tudo bem. Cada vez que você pensa naquilo, o seu cérebro entende que aquilo está acontecendo de novo, de novo e de novo.
Então você deixa de ter uma situação conflito, uma situação problema e passa a ter várias situações problemas. E quantas vezes você pensa nisso ao longo do dia? Muitas! E aí aquele problema e aquele conflito que podia ser deste tamanho, pequenininho aqui, ele passa a ser desse tamanho. E vai trazendo um monte de situações que nem são reais. Porque aí você começa, porque e se fosse assim, se eu não tivesse feito, e como que devia ser, e como era. E tudo isso que não é real, deixa aquele problema muito maior, com a quantidade de vezes que você pensou nele, ocupar esse espaço. E sim, isso vai vir para o seu corpo físico. Como que vai caminhar pelo seu corpo físico? Depende do impacto que trouxer para você. Como você está lendo essa situação, como você está lendo essa realidade. Se eu estou lendo, estou me sentindo sem espaço, sem território, tiver que marcar meu território, por exemplo, eu posso ter dor na bexiga, eu posso ter uma infecção urinária. Agora, se eu não tiver digerido o que aconteceu e tiver remoendo isso dentro de mim, eu posso ter inclusive uma apendicite. Agora não, eu me senti ameaçado. E aí eu posso começar a ter falta de ar por estar me sentindo ameaçado com aquilo que aconteceu e que eu reproduzi diversas vezes no meu pensamento, no meu fluxo de pensamentos e memórias. Ou ainda, nossa, eu tô assim com cólica, eu não tô bem, eu sempre tenho cólica. Deixa eu te falar um pouquinho das dores no sistema reprodutor, né? Dor no útero. O útero tem o simbolismo de ninho, casa, lar. Por que eu tô tendo essa dor? O que está acontecendo com o meu ninho? Ou com a minha sensação de ninho? Ou com o significado que eu dou para ninho? Então, como tudo isso funciona dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos sentimentos? Como a gente lê a nossa realidade? A maneira como nós lemos a nossa realidade é fundamental para termos uma compreensão dos sintomas do nosso corpo. Enquanto eu tenho um recorte da minha razão, do que eu acho que é certo, deste tamanho, eu leio a minha realidade assim. Lendo a minha realidade assim, é assim que eu vou ter os meus sintomas. Se eu amplio isso, se eu passo a ler a minha realidade sem tanta razão, ampliando meu ponto de vista, aprendendo, num processo de autoconhecimento, num processo de crescimento pessoal, eu vou deixando as minhas lutas internas de raiva e de medo. E eu vou começando a compreender e aceitar mais o que eu vivo. Os meus sintomas vão diminuindo, porque o meu conflito vai diminuindo, porque eu deixo de ficar pensando nisso 1 milhão de vezes e passo a estar mais no tempo presente. Com isso, meu conflito diminui, minha situação de saúde melhora, eu fico mais relaxado e deixo de carregar o mundo nas minhas costas. Então vocês vão ver que é muito simples fazer a correlação das legendas de cada parte do corpo com o que se vive. Mais importante do que as legendas, o que significa o quê, é vocês entenderem que isso faz parte de um circuito de pensamento, de como você registrou a sua realidade e de como você pode olhar a sua realidade a partir de agora, para que esses sintomas vão embora. Cada sintoma físico é o resultado de um bolsão de memórias daquilo que você acredita ser verdade ou daquilo que você tem como razão, tem como regra para você e que você tem uma inconformidade com alguma dessas coisas. E você vai arrastando isso, esse bolsão de memórias no presente e vem para o seu corpo. E vale a pena a gente arrastar situações que não nos fazem bem? Para quê? Vale a pena eu garantir que eu vou ficar doente? Eu garantir que eu vou carregar o adoecimento comigo? Se eu começo a entender que meu adoecimento ou as minhas dores estão diretamente relacionadas como eu coloco o foco dos meus pensamentos, da minha memória, de como eu penso da minha realidade, está na mão de quem mudar a nossa vida. Está na nossa mão. O que a gente precisa primeiro aprender a se desarmar? Do circuito de raiva e medo. Como assim? É o cérebro de sobrevivência. É esse circuito de raiva e medo que nos coloca com o corpo em alerta para nos defender. E ele que vai levar sintomas para o nosso corpo. Se eu consigo então desarmar o meu circuito de raiva e medo, se eu consigo desarmar esses sintomas no meu corpo,
eu começo a chegar mais próximo de uma situação de saúde. Eu fico mais leve, funciona melhor. Então, o que a gente precisa identificar? Quais são as raivas, as contrariedades e quais são os medos que nós estamos sentindo na nossa vida agora? Para poder entender como isso reflete no nosso corpo. Ah, Vanessa, mas eu não tenho nem raiva, nem medo de nada, eu tô doente, mas eu nem penso nisso. Talvez você nem olhe para isso. Talvez você já se acostumou com isso. Talvez você já carrega isso há tanto tempo com você que nem é mais importante. Ou talvez você nem tenha olhado para você a ponto de saber que isso te incomoda desse tamanho. Por quê? Porque a gente vai se conformando, a gente vai arrastando, a gente vai se acostumando com os sintomas. A gente vai criando memórias de doença em cima de memórias de doença, memórias de insegurança e memórias de insegurança, regras que na verdade só deixam a gente se sentindo menos, regras da gente com a gente mesmo. E você se sente menos, e você não se sente eficaz, você não se sente competente. E aí você pega ainda e coloca seu valor na mão do outro, do que o outro acha ou pensa de você. Enquanto o nosso valor está primeiro na nossa mão. Para que o outro tenha admiração por mim, eu preciso gostar de mim. Para que o outro me respeite, eu preciso me respeitar. Para que o outro possa olhar para mim com generosidade, eu preciso ser generoso comigo. Então, quando a gente vai aprendendo que esses circuitos são de dentro para fora, vai ficando mais simples aplicar um raciocínio em cima dessas legendas de doenças. Porque só entender, intestino é injustiça, só entender cada parte do corpo que significa, legal, e aí? Como é que você vai aplicar esse raciocínio? E agora? Continuo com dor de barriga? E agora? Continuo doente? Eu preciso entender que a legenda é uma parte do processo, mas que essa primeira parte que eu estou aqui conversando com vocês, ela é fundamental. De que você está se defendendo? Do que você está sentindo raiva, irritação, contrariedade? Investigar isso vai ser muito importante para o seu processo de ir se curando dessas dores, dessas doenças e de você mesmo. Então essa primeira aula é uma aula que conta pra gente o que nós vamos aprender nesses próximos 2 dias e como você vai usar o seu sistema de pensamento para ir se desarmando. Então, checa quais são as suas raivas e medos que você precisa se desarmar para o seu corpo funcionar bem. Você merece que seu corpo funcione. E na sequência dessa aula, ainda hoje, você vai assistir uma aula dos 5 sentidos. É uma aula do módulo avançado do meu curso e essa aula dos 5 sentidos faz você ter o quê? Clareza de compreender que você define a sua realidade a partir de como você registra ela dentro dos seus 5 sentidos, que são eles: visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, como você registra a memória do que você viveu dentro desse recorte dos seus sentidos, é como você compreende que o conflito e que o problema aconteceu. Por isso que quando acontece um problema num lugar, cada pessoa vai ter um ponto de vista. Porque cada pessoa registrou a memória de um jeito, de um ângulo, de um lugar. E o que faz toda a diferença na nossa vida? O que pode começar a trazer uma libertação dessas memórias e dessas dores? Ampliar o ponto de vista, olhar a situação de fora. Deixar as suas raivas, os seus medos, as suas razões e olhar de fora. Como eu posso olhar para isso? Como eu posso crescer com isso? Eu preciso achar que tudo é tão pessoal? Que tudo foi feito para me prejudicar, para me provocar? Eu não posso simplesmente olhar de fora para tentar compreender o que aconteceu no ângulo de cada pessoa envolvida naquele conflito? Ah, mas me irritou, me fez mal, me prejudicou. Mas será que a intenção dessa pessoa era essa? Ah, claro que era. Tá bom, então se a intenção dessa pessoa era me prejudicar e ela me prejudicou, por que eu preciso ficar nervoso? É simplesmente olhar o fato ocorrido e não todos os valores que eu coloco em cima do fato ocorrido, que deixa o fato muito mais pesado. Então tudo isso vai te ajudar a se liberar, a soltar essas raivas e esses medos. Para quê? Para fluir na consciência da construção da saúde, da harmonia, do equilíbrio e da sincronicidade para a nossa vida. Então vamos lá, próxima aula.